Nesse momento, estamos mais uma aulinha do concurseiro insano para o IBGE. Como é possível verificar, aula de português. E aqui vamos direto ao assunto, não tem muito o que bater papo. Isso aqui é só uma retrospectiva do que já havia sido visto. E como essa primeira aula eu vou fazer revisar, e o objetivo é sempre revisar e revisar e revisar. Então a primeira coisa aqui é o seguinte, né? O primeiro tópico lá do nosso edital é esse aí, ó. Elementos de construção do seu texto, do texto e seu sentido. Então a gente vai falar dos elementos de construção do texto e o seu sentido, questão também da prova. Importante por quê? Porque a prova tem 20 questões aí, se eu não me engano, não lembro agora, também não vou parar para ver, de português. Então o primeiro item, gênero do texto, ou seja, quais são os gêneros de texto que existem, certo? Literário, não literário, narrativo, descritivo e argumentativo. Esses 5 tipos aí. Segundo, interpretação e organização interna. Do quê? Do texto. Então nós vamos ver os elementos que são utilizados para construir um texto e o sentido desses elementos, né? Vamos ver o gênero do texto, interpretação e organização interna desse texto. E aqui embaixo um mapa mental, que não vai aparecer agora, mas que é só a descrição de uma forma melhor disso aqui para ajudar a revisar. Primeiro fato, gênero do texto. Literário, não literário, narrativo, descritivo, argumentativo. Então, qual é o gênero do texto, certo? Qual que é o gênero do texto? Então aqui já é uma dica já que fica. Esse material é todo tirado da internet. O link, de repente, eu posso disponibilizar, que é um link muito bom também, muito resumido, e o que interessa. Então a primeira coisa é, fique atento às funções da linguagem. Quais são as funções da linguagem que existem? Bom, a gente pode ver isso mais para frente. Nesse momento, é só uma dica. Para entender o gênero do texto, é importante ficar atento às funções da linguagem. Por quê? Porque vai ajudar a diferenciar um texto literário de um texto não literário. E uma dica é analisar a função predominante, ou seja, qual é o objetivo principal dessa função predominante que aparece no texto estudado. Então, o texto não literário apresenta algumas características, sendo elas, primeiro, informar de modo objetivo. Eu passo uma notícia. Morre alguém, um cientista famoso morreu, sai no jornal. É um texto não literário, porque tem a forma de modo objetivo, ele vai informar de modo objetivo. Compromisso com a verdade é um outro fator, né? Ele não vai inventar uma história, vai trazer a veracidade. O autor pode usar figuras de estilo, que também é outra coisa que a gente pode ver, e recursos estilísticos de expressão. E trata de um assunto concreto, certo? Então essa é mais uma característica do texto não literário. Predomina a função referencial. Lembra que vimos já anteriormente? Função, né? Funções de linguagem. Então, uma das funções é a função referencial. Aí aqui seria um pequeno apanhado só para a gente entender. Funções de linguagem. Esse é um link aqui na apresentação que vai me jogar para esse site aí, não sei se dá para ver, só português.com.br, seções estil13.php. Então, funções de linguagem. O que é função referencial? Deixa eu só conferir se está gravando, porque se não tiver, está gravando. Função de linguagem, nós temos 6 funções de linguagens aí, ou finalidades básicas. Lembra que a gente viu também anteriormente que a função de linguagem ela vai ajudar a gente a diferenciar um texto literário de um não literário. Então temos a função referencial ou denotativa, que ela predomina já de cara nesse não literário, função referencial, expressiva ou emotiva, apelativa ou conotativa, poética, fática, metalinguística. Como o texto aqui, como estamos tratando do texto não literário, né, essa questão de funções de linguagem entrou aqui só para uma recordação, coisas de ter ciência, a gente não vai aprofundar agora, mas futuramente a gente aprofunda as funções de linguagem. Basta saber que nós temos 6 funções e no texto não literário predomina a referencial. Maravilhoso? Então, o texto literário. Bom, características do texto literário. O texto literário vai apresentar sem compromisso, certo? Com realidade exterior. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele não tem um compromisso com a veracidade, assim como o texto não literário. É a expressão da realidade
interior e subjetiva do autor, ou seja, eu expresso a realidade do meu autor. Tá? Textos para enfrentar, entreter, emocionar e sensibilizar. Quando eu estou falando de um texto para entreter, estou falando de um texto, né, de distração, que pode ser, sabe, para emocionar, uma história, um conto. E eu estou visando o quê? Sensibilizar o autor. Essa é uma característica do texto literário. Então pode utilizar a linguagem poética, cria ficção com dados e realidade e as funções predominantes, emotiva e poética. Bacana? Vida que segue. Quem viu, viu. Quem não viu, reveja. Até porque dá para ficar voltando a gravação, né? Aí temos exemplo de texto literário e não literário. E aí depois vamos entrar em interpretação e organização interna. Bom, e aí a gente entra na parte que tem referência nos exemplos de literário e não literário, né? Então um exemplo aqui de texto literário são os poemas, são os romances literários, contos, novelas, as letras de músicas, as peças de teatro e crônicas, e aí por aí vai. Esses são os textos conhecidos como literários. Os não literários são as notícias, reportagens jornalísticas que buscam veracidade, textos de livros didáticos, textos científicos em geral, manuais, receitas, bulas, remédios. Esses são os textos ditos não literários. E aí agora falando um pouco sobre o texto argumentativo, também a nível de entendimento, o texto argumentativo é onde eu vou defender uma ideia. Eu vou ter uma opinião, um ponto de vista. Então eu vou argumentar. Por quê? Eu tenho uma tese e eu estou buscando fazer com que a pessoa que está me ouvindo aceite essa minha tese, essa minha opinião. E nesse texto argumentativo nós vamos ter três principais componentes, né, que vão se distinguir. A tese, os argumentos e as estratégias argumentativas. A tese é a ideia que eu tenho. Os argumentos são as coisas que eu vou utilizar para poder provar essa minha tese. E as estratégias a estratégia ou estratégias são as formas como eu vou tratar o assunto usando os meus argumentos para que o meu ouvinte aceite a minha tese. E aí, depois que a gente viu o texto argumentativo, o narrativo também não tem nada de complicado. É um texto que tem personagem, tem tempo, lugar, ação, narrador, tá? Ele segue uma sequência lógica para ser um texto narrativo, eu estou narrando uma história, né? Exemplos de livros de contos infantis, e pode aparecer em verso ou prosa. Já o texto descritivo, antes de a gente entrar em interpretação e organização interna, o texto descritivo é um texto onde os verbos mais adequados são os de ligação. Então, verbo de ligação, a gente vai só marcar aqui para poder ficar verbos de ligação, eu acho que um amarelo. Não precisa do ser aqui. Vai ficar. Então, um texto descritivo é um texto onde eu vou usar muito verbo de ligação. Por exemplo, estar, permanecer, ser, ficar, continuar, ter, permanecer, etc. Por quê? Esses verbos, eles estão fazendo uma ligação entre as características, né? Ou seja, os adjetivos, um adjetivo é uma qualidade, né? Aos caracterizados, representados pelos substantivos ou os nomes. Então o verbo de ligação, ele está ligando um adjetivo a um substantivo. Meu nome é Vinícius e eu sou alto. Então, meu adjetivo, a minha qualidade ou a minha característica é ser alto. Eu tenho 1,91 m. Não é alto, mas é uma altura considerável para a média brasileira. Enfim, vale saber que o adjetivo está sendo ligado via verbo de ligação. Eu sou, eu estou, né? Então, um exemplo é, o pássaro é azul. Então, observe que o caracterizado, nesse caso o pássaro, o sujeito da oração, o caracterizador ou a característica ou o adjetivo é azul. O verbo que liga o caracterizado com o caracterizador é o de ligação. Um outro exemplo ali podemos dizer o seguinte, no texto descritivo,
Além dessa característica de verbo de ligação, né, uma característica importante para a gente saber, é que podem ocorrer caracterizações tanto objetivas quanto subjetivas. Um exemplo, Paulo está pálido. É uma caracterização totalmente objetiva. Mas lindo, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ele está lindo. Lindo é subjetivo, porque a beleza é uma característica subjetiva. Mas não deixou de existir um verbo de ligação entre eles, porque ele está, ou seja, pálido, mas lindo. O verbo está ligando o sujeito, Paulo, né, o nosso caracterizado, e a nossa caracterizadora é o pálido. E um outro caracterizador é o lindo. São duas características. Uma é objetiva e a outra é subjetiva. E com isso, a gente vai entrar na próxima parte do edital sobre interpretação e organização interna. Grande abraço do seu grande amigo e concurseiro também, na busca pela aprovação. Concurseiro insano. Aqui é modo insano, a gente vai passar em tudo, galera. Vamos nessa.